Então, a partir de agora, a gente vai discutir juntos a utilização de blogs no contexto do processo de ensino-aprendizagem, as suas potencialidades, limites e também dificuldades. E por isso nós estamos aqui com dois convidados que têm muita propriedade para falar do assunto, né? E eles o Rafael Soares e a Marinilde Cará, que trabalham com blog já há bastante tempo, no meio educacional também. E antes de mais nada, eu gostaria de pedir para que eles se apresentassem para vocês. Para começar, então, vamos começar com as damas, né? Marinilde, por favor, se apresente. Oi, boa noite. Meu nome é Marinilde, sou professora de Biologia do Estado, dou aula no Instituto Estadual de Educação. Sou formada em Ciências Biológicas, né, e trabalho já há muitos anos com Ciências e Biologia. Eu sou o diretor de conteúdo do Science Blogs Brasil, que é uma rede de blogs de ciência. A gente tem blogs nos mais diferentes temas lá, com os mais diferentes, os blogueiros são das mais diversas formações, assim. Então tem bastante biólogo, tem psicólogos, temos médicos e pessoas interessadas, jornalistas de ciência especializados em ciência. Então nós temos essa comunidade de 48 blogs. E além disso, também, algo que talvez seja pertinente, eu também trabalho, na verdade esse é o meu hobby, mas eu trabalho mesmo eu sou coordenador pedagógico e de produtos da EduMob, que é uma empresa, é uma startup da Abril Educação de soluções em educação de tecnologia móvel. Então, eu faço essas duas coisas e isso pode ser interessante para a gente conversar. Eu queria saber, professora Marinilde, como e quando que você começou a trabalhar com blogs em sala de aula? Então, pessoal, eu comecei a me interessar por blog em 2009. Então, como professora do Instituto, tinha assim uma ameaça de fechamento dos laboratórios de biologia e de outros. E nós, professores, tivemos a ideia de fazer um blog. Para quê? Para mostrar o trabalho que era muito bom dos professores de biologia e ciência da escola, das práticas que se faziam ali no laboratório. Então, começou mais como uma resistência em mostrar o trabalho dos professores, em mostrar o trabalho muito bom do laboratório, em valorizar o trabalho da gente e também o trabalho dos alunos. Então, a ideia inicial foi essa. Depois, o blog tomou outros rumos. Bom, aí, no início, eu solicitei a participação dos professores, que a minha ideia era que todos os professores participassem, que os alunos também participassem, que tivesse realmente um veículo de interação entre professores e alunos e entre os alunos. Bom, não foi como eu imaginava. Os professores, no início, tinham dificuldade em utilizar o blog. Eu me dispus a ajudar, disponibilizei tutoriais. E, no início, a gente tinha realmente participação de alguns professores que postavam. Mas, no final, o blog começou a tomar outros rumos. Eu percebi que ele poderia ter outras funções. Então, comecei a postar textos os mais diversos, imagéticos, escritos, vídeos, que interessavam ao que eu estava ensinando no momento. A minha ideia era trazer para a aula de Biologia e Ciências textos além do livro didático, com outras visões de ciência, não é? Que fosse além do que é normalmente cobrado do aluno. Uma forma de ter uma visão mais crítica. Vamos dizer assim, daquele aluno que conseguisse se posicionar criticamente diante de decisões, como pesquisa sobre célula-tronco, eu vou apoiar ou não? Não é? Então, a ideia era de conseguir um aluno mais crítico, um aluno autor. Então, comecei a postar textos, vídeos de várias visões de ciências e trazia os alunos para o laboratório de informática. E lá fazia questionamentos, o aluno acessava o blog,
E depois esses questionamentos eram levados para a sala de aula, e com produção de texto. Também, o blog ele servia para postar as produções dos alunos. Então, produções de textos, produções de vídeos, como uma forma de valorizar esse trabalho do aluno. E o aluno se sentia valorizado de ver o seu trabalho ali, de não estar se repetindo apenas para o professor. Vou produzir um texto só para o professor? Não, é um texto que todo mundo vai ler, porque o blog ele tem um alcance. Né? Hoje eu consigo ver no blog acesso de gente de várias partes do mundo. Tem leitores do Oriente Médio, leitores da China, leitores dos Estados Unidos. Né? Eu tenho leitores que são professores de ciências e biologia de vários estados do Brasil. Né? E ali eu disponibilizo o meu e-mail. E aí, através desse e-mail, esses professores podem me mandar dúvidas, sugestões, podem mandar seus trabalhos para que eu poste ali. Já tive gente me pedindo sugestão de TCC, que viu um trabalho que eu fiz sobre fósseis com os alunos e se interessou e quis fazer o TCC, queria mais informações. Também tem alunos que veem o trabalho dos nossos alunos lá do Instituto e também querem mais informações. Como vou fazer isso aí? Né? Então, são várias as possibilidades. Também, mais para frente, eu comecei esse blog em 2009. Em 2011, eu comecei a fazer o meu curso de especialização em mídias. E fiz um projeto sobre resíduos sólidos, que teve o envolvimento de outros professores, de física, geografia, português e história. Fizemos um trabalho multidisciplinar. Né? E aí eu comecei também a usar outras tecnologias associadas ao blog. Então, fiz um ambiente virtual. Aí nós temos o Recicla IEE, que foi criado para esse projeto, que tem um site, onde você linka com um blog, o LabBio Escola, que é esse blog inicial que eu falei, né? Mais o Recicla IEE, que foi um blog criado para a divulgação do projeto, e mais o blog Escola de Vênus, que é para educação sexual. Além disso, no site tem um link para uma webquest. Sabem o que é uma webquest? É um estudo orientado na internet, onde o professor coloca links, coloca vídeos. Aí o aluno tem uma informação mais confiável e tem todo um esquema um produto final, que pode ser um vídeo, pode ser uma história. E ligado a esse site também os blogs. Então, são outras formas de utilização do blog. Né? Boa noite, meu nome é Soraya, sou professora de língua inglesa. Ano passado, durante o segundo semestre, de agosto a dezembro, eu fiz um projeto internacional em parceria com uma escola da Virgínia, nos Estados Unidos, e a gente utilizou várias ferramentas. E eu colocava tudo no blog, né? Eu fiz o blog bilíngue, então eu tive acesso do Japão, da Coreia do Sul, da Alemanha, uma coisa muito legal, né? Porque você olha a estatística lá e realmente... Eu falei para os alunos, vocês estão famosos sem saber. E aí eu consegui apoio, a gente fez um yearbook, né? Que é um anuário fotográfico muito comum nas escolas americanas. Consegui patrocínio, né? Depois de mais de 50 nãos, cheguei ao finalmente sim de uma empresa. Então, assim, foi uma experiência muito legal. A gente conversou via Skype. Os meus alunos brasileiros fizeram perguntas para os alunos americanos e os alunos americanos perguntavam para nós. Né? Então, foi uma coisa assim, no susto, né? Na hora, a tecnologia, a gente fica com aquele medo, né? Vai não dar certo, o prazo terminando. Eu fiz Google Form, a melhor forma de ter avaliado ali. Né? A gente tem que explorar a ferramenta do Google, porque aí o formulário já traz, né? Tem o webcast, talvez eu ainda não fucei o suficiente, mas os alunos responderam 30 perguntas sobre a escola americana. Né? Os americanos, infelizmente, não podiam acessar,
por questão de segurança, né? Lá tem tem até aquela detector de metais nas escolas, né? Então o nosso blog eles não podiam acessar, né? E a nossa tecnologia também, nossos alunos infelizmente não exploraram suficientemente o blog como eu queria, mas foi muito legal, porque a gente usou o Skype, a gente usou o Google Forms, a gente usou o blog, a gente criou o yearbook, né? Então tinha aluno, a gente trocou cartões postais, né? Então conseguimos apoio assim, o máximo que vai acontecer a gente receber ou não. Eu acho que a gente tem que tentar mesmo, tem que tentar inovar. A geração de hoje nasceu com a tecnologia. Tem bebês que tocam mais, né? Fuçam mais, são mais corajosos que a gente mesmo. Então foi uma experiência muito enriquecedora. Acho que vale a pena tentar mesmo. Posso perguntar alguma coisa aqui? Quantos de vocês têm blogs? Mesmo que não seja focado em educação, mas que usam a ferramenta que tem blogs? Até que bastante gente. Tá. Só uma provocação aqui, depois do Facebook, os blogs tomaram uma boa pancada. Não sei se quem tem blog percebe. Tanto os blogueiros estão blogando menos, quanto as pessoas que leem os textos estão comentando menos, e a molecada não segue mais blogs, ou leem menos blogs, leem mais Facebook. Alguém usa o Facebook em sala de aula? É engraçado, né? O Facebook é difícil de usar, né? O blog não. Não sei se se a gente está aqui para vender o blog, mas eu acho que a gente nem devia estar falando só de blog. O blog é um meio muito bom e fácil de colocar conteúdo. O blog em si ele não é nada. Ele é um espaço e você não precisa ficar restrito a texto. Então, como a Marinilde falou, ela está indo para vídeo, ela está indo para outros tipos de conteúdo. Então, é um jeito de colocar conteúdo de um jeito fácil na internet. Eu acho que isso que é o blog. E veja, pouquíssima gente que eu conheço, da minha experiência, consegue efetivamente usar o Facebook de uma maneira tranquila, fácil, até segura, minimamente segura. E o blog não. O blog eu acho que ele permite você trabalhar melhor. Ele é mais fácil para isso. Não sei o que vocês acham, se vocês concordam, discordam. Bom, eu acho que o Facebook a gente não pode descartar, porque é uma realidade. Né? É difícil controlar na sala de aula, né? Se o aluno vai estar fazendo realmente, né, a proposta, né, do inicial, ou se ele está lá, né, em outros assuntos. Mas eu acho que não podemos descartar. Bom, também dá para colocar conteúdos no Facebook que levem para o blog, né? Que levem o aluno para acessar o blog, certo? Aí ele vai servir como divulgação, mas não como ferramenta pedagógica, digamos assim. Não. Como eu não sou professor, eu queria perguntar mais para vocês do que vocês perguntarem para mim. Então, vamos lá. Qual vocês acham que é... E eu já sei que a gente é uma plateia... Vocês são uma plateia já enviesada, porque vocês já estão nesse curso de cultura digital. Então, imagina-se que vocês já tenham interesse, ou pelo menos estejam trabalhando com isso, talvez, já. Mas qual vocês acham que é a maior dificuldade, ou quais são as maiores dificuldades para um professor que talvez queira, mas não consegue? É a técnica? É usar o computador? Ou é como aplicar na aula? É a prática? Às vezes ele sabe HTML até, mas não consegue colocar isso na aula. O que vocês acham que é o maior problema para trazer uma tecnologia nova para dentro da sala de aula? É aquela coisa, o cara utiliza uma vez por semana, ou faz um post uma vez por semana, e acaba, de uma semana para outra, tem uma atualização do blog, alguma atualização do sistema, e vem alguma coisa de diferente, e eu vejo isso muito na minha mãe. Que eu pego ela sempre como exemplo por causa disso. Ela não trava.
O cara trava, chega ali, tá diferente do que eu vi no outro dia, eu não vou saber mexer. Só para deixar claro, atualização do sistema, não do tema, não do texto, do sistema mesmo. Isso. Da plataforma. Isso, da plataforma ali. Isso no blog, não HTML. É diferente, o cara acaba travando. Eu vejo bastante isso com a minha mãe e com os meus alunos. Que eu tenho o MI, a gente tem aula de informática e às vezes eu passo alguma coisa para eles simples, isso em editor de texto, tá? De uma semana para outra, professor, eu não sei fazer. Mas às vezes o cara não tem um computador em casa para testar, para mexer, para fuçar, para botar o negócio para funcionar. Acho que talvez seja o problema tu não ter aquela tecnologia em quantidade suficiente para utilizar com todos. Talvez isso dê mude alguma coisa. Eu já acho assim, né, que não adianta ter a tecnologia se não se muda a forma de ensinar. Não é? Se continua pedindo para o aluno repetir, apenas repetir, copiar, não adianta usar a tecnologia mais último tipo que apareceu, que não vai mudar nada. Não é? A forma de ensinar tem que mudar, né? Eu imagino assim que não adianta só a tecnologia, senão vai continuar tudo igual. Então a tecnologia tem que ser uma aliada, uma ferramenta, mas é o professor que tem que estar o seu mediador aí no caso, né? A tecnologia por tecnologia não resolve. E vocês se sentem obrigados a usar a tecnologia? No sentido assim, eu tenho que usar o Facebook. Por quê? Porque meu aluno está usando, então eu tenho que usar. Eu acho que isso pode trazer eu acho que o foco não pode ser esse. Você quer usar o Facebook porque o seu aluno está usando. Então, na verdade, você quer engajar o seu aluno. Então, o seu problema é de engajamento. Você quer que ele se engaje na sua aula. A resposta pode não ser o Facebook. Porque o seu problema não é o Facebook, o seu problema é engajamento. Vocês sentem essa obrigação de usar a tecnologia? Porque eu acho que tem muito professor que, deslancha sem PowerPoint, sem nada e nem com lousa. O cara deslancha. Eu conheço palestrantes que me ensinaram muito, dando palestra, às vezes não abrindo nem para pergunta, o que eu achava e acho ainda um absurdo. Mas o cara deslancha de um jeito que o cara não usa nada e é um excelente professor. Então, é uma pressão ruim ou boa? É uma pressão que faz vocês irem para frente ou acaba travando? O que vocês acham disso? É uma dúvida minha e eu estou... Deixa eu falar uma experiência que eu tenho. Eu trabalhei num curso à distância com a plataforma Moodle para professores de creches no programa do governo federal chamado Pró-Infantil. E desde aquela época eu abri um blog para esse pessoal acessar o conteúdo além do Moodle. Eram professores já maduros que estavam tentando fazer o ensino médio agora para se habilitar para a creche. E funcionou muito bem com esses adultos que não dominavam, literalmente não dominavam tecnologia. Aí depois eu trabalhei num curso superior e eu colocava a matéria, a minha disciplina no curso superior era Novas Tecnologias Educacionais. Eu disponibilizei a matéria para os alunos no blog. Eles até copiaram a matéria dali, fizeram Ctrl+C, Ctrl+V para estudar e etc. Não mais que isso. Quando eu fui para o ensino fundamental, voltei para o ensino médio, eu colocava a matéria para eles, eles respondiam, faziam atividade ali, eu corrigia a atividade. Eu quase fui linchado na nossa escola de ensino médio porque eu estava usando o blog. Bom, no ano seguinte eu saí da sala de aula. Ano passado eu voltei para a sala de aula e agora a onda era Facebook. O blog já tinha perdido. Eu abri para cada turma um blog, uma turma fechada, só para a turma, porque eles diziam que não dava para ser um Face aberto, porque expunha, o professor corrigia uma matéria deles e todo mundo sabia, então era uma turma fechada. Eu fui linchado, literalmente linchado,
por todos, da direção, da gerência de educação, por todos linchado, porque isso não dava. E aí, no final, inclusive apresentei isso na nossa Feira do Conhecimento, ano passado, na Mostra de Conhecimento, como criatividade pedagógica. Mandava a matéria para os alunos por e-mail, publicava no blog para eles fazerem o exercício, não teve nada. Na feira pedagógica, um professor me disse, sabe qual é o problema? Você mexeu com a intimidade deles. E, literalmente, eles me diziam, nós queremos usar o Facebook para conversar com os amigos, para bater papo, né? Para a escola não serve isto. Bom, eu como sou teimoso, como boi brabo, neste ano eu estou tentando uma coisa diferente. Disponibilizo a matéria para eles no blog e uso o Face para comunicar. Olha, a matéria está lá, vocês podem usar como quiserem. Inclusive na sala de aula, vocês podem usar o celular e estudar e ler a matéria, etc., usando isso daí. Quiçá. Confesso que eu vim fazer a pós-graduação aqui para ver se descubro alguma outra alternativa. A parte que as nossas internets são ruins, etc., tudo isso não é problema. Os nossos alunos têm acesso à internet e aos recursos muito mais do que nós pensamos. O mesmo aluno que no ano passado me dizia que não tinha Face, que não podia fazer o meu conteúdo no Face, às 7 horas da manhã estava postando fotos e mensagens por onde ele andava, como nós estamos fazendo hoje aqui, que eu ainda não aprendi, eles fazem. Então, o problema não é ter a tecnologia, é falar na tecnologia a linguagem deles. É o que eu estou pensando que nós não conseguimos. Que, como não conseguíamos no quadro negro, não conseguimos em outras formas, nem no Face. Bom, posso falar aqui? Bom, professor, eu percebo assim, que o aluno, para interagir, ele não pode se sentir obrigado. Não é? E geralmente, quando a gente faz um blog, o aluno se sente obrigado, porque está relacionado à avaliação. Então, ele está lá obrigado, muitas vezes não é o seu interesse. Então, ele só vai sentir que o blog é dele, ou qualquer outro tipo de ferramenta é dele, quando realmente for significativo para ele, né? Quando for um assunto realmente que o move, né? Que vai ser algo que ser um blog que ter aquele sentimento de pertencimento, né? É meu. Mas é esse que é o problema. Como é que eu falo com o aluno? Eu preciso trabalhar o conteúdo da minha disciplina. Eu não posso colocar no blog qualquer coisa ou no Face qualquer coisa. Eu vou fazer um Face porque lá está, ou na melhor das hipóteses, integrando toda a interdisciplinaridade, essas coisas. Mas, sabe, o aluno está na sala de aula, ele é obrigado a cumprir uma carga horária, um conteúdo e ponto final. Certo? E com o blog ou fora disso, nós precisamos fazer que o aluno despertar que ele goste. Qualquer coisa. E o nosso segredo, a meu ver, o nó da questão está em conseguir falar a linguagem deles. E tem outra coisa também. Muitas vezes, você está trabalhando com um site, com um blog, com um Facebook, e o aluno não vê isso como aula. Eu estava fazendo um projeto que eu tinha um ambiente virtual que tinha site, blog, webquest, YouTube, não é? E lista de discussão. E alguns alunos, em alguns momentos, me disseram, professora, quando é que a aula vai começar? Assim, nós já estamos no final da aula. É porque, desde cedo, o aluno se vê naquela posição passiva. Para ele, a aula é o professor falando lá na frente, ele copiando e ouvindo, repetindo. E é difícil, né, mudar essa cultura. E será que é preciso dar todo esse conteúdo, eu me pergunto? A gente não é escravo ali do vestibular? Aí eu lanço essa pergunta de volta. Você adiantou que eu ia chegar no ponto que eu ia chegar em algum momento, que é esse. Eu trabalho com blogs, mas na verdade com conteúdo. E o conteúdo é rei. Ponto. Independente da tecnologia que ela vai trazer. Que vai trazê-la.
O que eu vejo muito é isso. E eu acho importante até nesse fórum aqui a gente ter bem isso na cabeça. E não é só na questão de ensino, é em todo lugar. A tecnologia, ela ser vendida como solução. E não é. O problema do conteúdo, como o senhor mesmo falou, com o GIS a gente já perdeu aluno na época do GIS. A tecnologia, um amigo meu fala, tudo com LED azul fica mais bonito. Realmente fica mais bonito, mas pelo visto não está resolvendo. O problema do conteúdo, em questão de sala de aula, como que a gente faz para o aluno perceber, ou como a gente estimula o aluno a fazer conteúdo para ele mesmo? Eu acho que no fundo é isso. A gente não vai mais conseguir falar na linguagem dele. Mas eles falam na linguagem deles. Alô? Alô, tá me ouvindo? Eles falam na linguagem deles. Então, acho que talvez a pergunta certa seja como a gente faz para eles perceberem que eles são o tal do protagonismo, né? Tá na moda essa palavra. Que eles são protagonistas nesse processo. Como que o aluno se estimula, ou como a gente estimula o aluno a fazer conteúdo para os próprios alunos? Eu até gostaria de responder a pergunta que tu fizeste, tentar, né? Vamos lá. Eu sou Noeli, eu sou diretora de uma escola de ensino médio. Quando ele colocou a questão do Face, o que eu vejo que, de repente, quando os alunos não querem, parece que lá é o outro campo. Eu acho que a função social do Face é bem essa comunicação rápida, eu saber o que o outro está fazendo, dar um bom dia, boa noite, ter um comentário. Tanto é que se tem reportagens muito grandes, uma mensagem muito grande no Face, tu não para ler. Ela tem uma função social que é eu dizer onde é que eu estou, saber um pouco das outras pessoas. Tudo muito rápido isso. Tem pessoas que usam esse instrumento também para publicar algumas coisas, mas eles fazem um grupo lá, como ele falou, meio que fechado, onde o professor coloca o material lá entre eles. Quando você perguntou qual é a dificuldade maior, eu penso que, vou falar um pouco, trazendo a minha relação, né, com essas tecnologias e com esse mundo. Vamos pensar que quando eu aprendi a ensinar, quando eu me instrumentalizei, eu não tinha de posse esses instrumentos todos. E hoje eu tenho dificuldade de transmitir esse conhecimento através desses recursos todos. Então, num primeiro momento, eu vou precisar me instrumentalizar disso. A gente vem para um encontro desse, houve expressões que eu digo, o que é isso? Que eu vejo meus filhos falando, meus alunos falando, mas nós lá não sabemos. A gente tem na escola salas informatizadas compostas, eu tenho data show que o professor nós devemos ter na escola uns 7 data show, que ele pode estar carregando embaixo do braço, dar sua aula em tempo. E o que a gente vê que não estão conseguindo usar. Temos muitos notebooks e não estão conseguindo usar, não estão conseguindo pensar naquele recurso como uma forma de trabalho também. E está lá disposto, mas eu ainda vejo a dificuldade, eu não sei se são de todos, e eu acho que esse movimento de vir para cá é pensar em fazer uma linguagem acessível para que esse aluno aproveite esse recurso que está no dia a dia deles e produza. Quando tu me falas aí o desejo, como o aluno conseguir transformar isso tudo em conhecimento e ele passar um para o outro, né? Essa experiência que a gente viveu hoje, esse desafio de fotografa tudo, registra tudo, que isso vai ser publicado, e que a gente filmou uma fala, e que a gente fotografou o grupo trabalhando, que fotografou a dinâmica, e que o que nós fizemos, daqui a pouco, quando chegar em casa, eu vou ver essa pequena produção que a gente fez numa tarde. Eu fico imaginando isso no dia a dia, na sala de aula, como já seria interessante esse celular, ao invés de ser proibido o uso do celular, vai gravar a professora Maria dando aula, que ela dá uma excelente aula, e vai ver isso de novo em casa. Vai gravar o trabalho que vocês fizeram. Então, eu penso, quando você falou qual é o grande desafio, é o desconhecido, do instrumentalizar mesmo, da técnica, de abre a aba e abre e vai entrando, que a gente já quase se apavora. Esse universo que a gente muitos desconhece, muitas expressões. Acho que a gente está precisando se alfabetizar nesse meio, né? Tira um pouco por mim e por todos que estão junto comigo. E eu acho que esse é o desafio. Acho que a maioria está procurando mesmo se instrumentalizar para poder
passar isso para a escola e para os alunos? Eu tive assim uma experiência bem boa nisso. A proposta era de produção de vídeo, né? Que os alunos produzissem vídeos. Então eu dei algumas noções básicas de como produzir um roteiro, como fazer uma edição de vídeo, trouxe para aumentar o repertório deles vários tipos de filmes diferentes e discutimos. E trouxe tutoriais também, que ficaram postados no site, e eu tive resultados muito bons. E muitos alunos utilizaram câmeras de celular bem simples. E a gente obteve vídeos excelentes. A maioria era câmera de vídeo e câmera fotográfica. Bem poucos utilizaram filmadora realmente, né? E usando programas simples de edição, que é o que tem no Windows, não é? Bem simples. E os alunos conseguem. Tem alguns que realmente eu fiquei surpresa. Tem aluno que é excluído digitalmente. Para a gente parece que todos são nativos digitalmente, mas tem muito aluno excluído digitalmente que não sabe fazer um PowerPoint, que não sabe utilizar a internet, sabe? Eu fiz uma pesquisa sobre isso com os alunos e eu tive surpresa. Então, às vezes, você precisa ajudar o aluno também, né? E eu tive resultados muito bons. É possível. É possível. E dando 40 horas, e foi possível fazer um trabalho interessante, né? E outra coisa que eu queria falar é que o blog ele pode ser um espaço de discussão, né? Eu vi exemplos na época da 2009, 2010, que estava tendo epidemia de gripe A, né? A gente postou muito, eu e outros professores postamos muito sobre a nova gripe. E nós tivemos várias respostas de comentários de alunos, não só da escola, mas de várias pessoas, de várias partes do Brasil. E foi um espaço de discussão, né? E é isso que a gente quer, né? Fazer essa interação. Então, e os alunos da escola também interagindo. Então, esse é o papel da educação. Trazer o aluno para que ele possa ser uma pessoa mais crítica, que possa tomar decisões de forma mais consciente, né? Que não seja enganado. Então, acho que a tecnologia do blog favorece muito isso, né? Bom, eu queria aproveitar a oportunidade também de ter o Rafael aqui junto com a gente, dizer que eu concordo com todas essas discussões, né, que vocês estão levantando em relação à educação na escola, com a tecnologia. Mas eu queria também saber um pouco como que isso vem acontecendo nos âmbitos de produção de conhecimento científico, que se na escola a gente também tem uma pressão, todos os espaços, né, da sociedade também enfrentam. E uma questão da tecnologia é esse acesso à informação, e uma grande quantidade de informação, e também a informação científica, né? Então, como que está essa relação entre a comunidade científica e o público, né? Via esses espaços da cultura digital, que não se faz mais só por produção de artigo científico, que não é mais só em congressos. Então, como que essa comunidade se apropria desses espaços também para comunicar com a gente na escola, com os nossos alunos, com os nossos alunos da universidade, enfim. Qualquer tema que a gente trabalhe, de biologia, eu sou professora de biologia, então, como vocês, qualquer tema que a gente trabalhe, os alunos estão entrando e estão complementando as nossas discussões, trazendo controvérsias científicas. Então, o que a gente sabia quando a gente se formou não necessariamente está valendo mais. E isso é um desafio para o professor na sala de aula também. E essa relação com a comunidade, com o conhecimento que está aí exposto, né, é um pouco também nesse sentido que eu acho que a presença de um blogueiro cientista, né, é muito importante para colaborar com essa discussão. Então, eu queria te colocar essa provocação, que a gente se sente desafiado a partir do momento que a informação científica, a informação, enfim, que a gente trabalha na sala de aula está aí, em
todos os lugares, para acesso dos alunos, né? E também como é que é esse lado de quem está divulgando a ciência por esses canais. E eu acho, no meu ponto de vista, só enriquece a gente ter contato com diversos discursos da ciência, né? Mais facilmente circulando por aí. Então, nesse sentido. Obrigada. É interessante, porque a divulgação científica sofre preconceito dentro da ciência também. Então, os próprios cientistas não gostam muito, alguns deles. Alguns odeiam jornalistas. Odeiam jornalistas. Ele não entende a dinâmica do jornalista, e aí sempre quando ele dá uma entrevista, ele fala e ele quer a correção exata, ele quer o jargão exato, porque ele sabe da complexidade daquilo. Em outros contextos, aquilo pode significar outra coisa, e o jornalista tem outra visão, tem outra pauta, tem velocidade, precisa mandar direto e tal. O papel da divulgação científica, eu acho que é extremamente importante nesse sentido. Antigamente, principalmente, e isso tudo está mudando, mas você tinha cientistas e tinha jornalistas, e não tinha ninguém no meio do caminho. E surgiu uma tensão nisso. E aí você não tinha o material para poder usar. Em aula, por exemplo, que é onde eu acho que isso é pertinente aqui. Mas isso é muito importante. E aí acabavam ficando buracos aí. O divulgador de ciência não dá para definir quem é. Ele não tem uma formação. Tem várias pessoas lá no Science Blogs que não são cientistas, eles são entusiastas e sabem muito mais do que eu. Então ele cobre um papel que por enquanto não é profissional, não existe um profissional de divulgação científica, não existe uma formação para isso. Mas eu acho que é o que ocupa esse espaço entre a academia e o mundo real. E eu acho que é aí que falta, e talvez contextualizando aqui também, é aí que faltam professores, eu acho. A gente não tem nenhum professor que seja estritamente professor lá no Science Blogs. Eu conheço poucos blogs de professores que não estejam necessariamente só dentro da matéria da disciplina, ou não tem, são poucos os divulgadores professores. E eu realmente queria entender por quê. Porque vocês estão em contato muito direto, diário, com os temas científicos. E eu vejo pouco dessa ânsia de levar isso para um lado maior, ou de querer ter milhões de acessos no seu blog, querer que milhões de pessoas vejam a sua aula. Que é o que me move. Eu quero que muita gente veja. Eu me esforço para escrever de um jeito simples, divulgar no Facebook e tal, porque eu quero que milhões de pessoas leiam o que eu escrevi, ou vejam o meu vídeo, e por aí vai. E é engraçado, eu vejo poucos professores que têm isso. Muitos usam como recurso pedagógico. E eu acho já um passo ótimo. E eu não sei, me parece, eu estou me abrindo aqui, estou no meio, mas me parece falta de ambição, eu estou correndo risco aqui. Me parece um pouco falta de ambição ou falta de saber que você pode sim fazer essa diferença, como esse cara. Tudo bem, ele é especialista e tal, mas tem outros textos que, por exemplo, no caso da novela, do casamento da menina autista, da novela, que foi outro boom do nosso blog, que é uma psicóloga, que ela escreveu sobre o autismo e o casamento, que aquilo não pode, e por isso e tal. São coisas que não estão fora do nosso alcance. E uma hora ou outra eu aposto que vocês abriram o jornal e viram uma besteira sobre algo que vocês realmente entendem. E aí que você, escrevendo e colocando em algum lugar e divulgando, você faz a diferença, eu acho. Como divulgador, não necessariamente como educador. Mas provavelmente também. Então, falando sobre o papel agora, eu não vou entrar em divulgação científica, porque eu vou embora, gente. Se me deixar falando, eu vou falar. Eu estou tentando contextualizar mais para o que a gente está discutindo aqui, dessa relação com os professores, e ter tanto professor me ouvindo é fantástico. Então, eu vou tentar falar mais desse lado. Mas eu não sei. Se vocês conhecem iniciativas, por favor, mandem para a gente. O Science Blogs quer professores que estejam atuando mesmo para escrever para a gente. A gente quer fazer projeto com alunos. A gente publica
material de vocês. É só mandar para a gente, scienceblogs.com.br. Porque a gente acha que falta isso, sim. Não sei porquê, posso estar errado também, se vocês acham que tem bastante, é só me dizer. Boa noite a todos, sou o professor Tiago de Rio do Sul. E eu acho que eu quero talvez chegar na sua pergunta de antes sobre por que não se usa mais, né? Eu comecei a usar o blog pela ideia do debate, 2 aulas por semana e a sociologia, então ela tem um pouco mais essa questão do debate. E o caso foi pertinente, eu não lembro o ano, mas foi quando aconteceu aquela história da Universidade de Bandeirantes, da Geise Arruda, que estava com vestido curto, e filmaram e vaiaram ela e tal. Então eu propus a discussão para o ensino médio da escola sobre o comportamento, essa questão da roupa e a questão da atitude dos alunos. E o pessoal entrava e fazia uma senha e deixava um comentário. E aí eu achei que os comentários ficaram muito próximos à minha opinião, que talvez eu tenha deixado transparecer em sala e prejudicado um pouco a dinâmica da questão, mas o resultado foi positivo, e discutiram alunos de uma sala, alunos de outras, e assim por diante. Depois eu comecei a usar por um segundo motivo, que era disponibilizar principalmente slides. Criei uma conta, postava o slide lá, e o pessoal baixava. O pendrive não era algo tão comum ainda, e eu notei algo que me preocupou, que talvez seja um mito, dizer que os nossos alunos são alunos digitais, ou são alunos alfabetizados tecnologicamente, porque era terrível o tempo que eu perdi ensinando os alunos a baixar um arquivo zipado. Porque isso não é algo... Eles sabem criar conta no Orkut ou criar conta no Facebook, mas zipar um arquivo já era algo que era tipo um outro mundo. E depois, a configuração do computador deles com a extensão do arquivo que eu postava. Então eu fazia um PowerPoint no Windows 2010, e aí os alunos não eram compatíveis, eles não conseguiam abrir. E isso foi minando um pouco e perdendo aquele feeling de usar mais vezes os blogs, né? Eu acho que isso me decepcionou um pouco. Agora não é mais um problema, porque a gente usa o pendrive. Então eu apresentei o slide, os alunos pegam lá o pendrive e tal. Mas uma prática que eu tenho achado interessante, eu gostaria de ouvir a opinião. No dia de prova, eu costumo postar no Facebook uma questão da prova. E as alternativas, escrevo algo como se matem embaixo. Aí os alunos começam a responder a alternativa A por causa disso. Aí vem outros, a alternativa B por causa disso. E muitas pessoas que não são meus alunos, que já foram, são amigos, também entram na brincadeira e às vezes tem 50, 60 comentários. Eu acho bem divertido. Mas o principal problema, essa questão, é que os nossos alunos eles não são tão bons na informática, na internet, quanto possa parecer. Comecei a usar o SlideShare para postar textos, e é terrível também. Professor, onde é que eu tenho que ir para fazer o download? Que programa que eu tenho que usar para abrir um PDF? Perguntas que para quem trabalha com informática há mais tempo parecem ser tão óbvias, mas, infelizmente, para o aluno do ensino médio não é tão óbvio assim. É uma dificuldade que a gente encontra. A coisa está ficando tão intuitiva, essa geração agora está pegando tudo tão intuitivo, que o cara não sabe o que existe por trás. Não sabe qual é o esqueleto. E realmente acho que acaba gerando isso. O cara não sabe que uma coisa, talvez um software não conversa com o outro. Por quê? Não sabe por quê. Por que o Android, o que tem para o Android não tem para o iOS, para o iPhone? É interessante isso. Que legal que você trouxe isso. Eles não necessariamente eles sabem mais do que a gente. Eles sabem de algumas coisas, mas em outras talvez a gente ainda esteja na frente. Realmente, é interessante isso. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rafael ali, na questão do conteúdo significativo. Quando você abordou a parte do conteúdo, o excesso de informações que nós temos, eu acredito que a cultura digital vai resolver esse problema, porque o aluno vai ter alguns conteúdos que são significativos, e juntamente com isso podemos acelerar o processo. Toda vez que você colocar uma situação um pouquinho à frente, como curiosidade ou investigação, e ele tiver um momento que ele vai se sentir importante, eu vejo que esse conteúdo que você se mencionou anteriormente poderá ser acelerado e nós ter uma nova era, porque tudo passa por eras, antes da cultura digital e agora após a cultura digital. Provavelmente virá, depois dessa cultura digital, uma nova cultura, que aos poucos as pessoas com dificuldade vão sanando. Até os equipamentos estão sendo mais fáceis agora do que em 3 anos atrás.
Pega aí 2010, nós tínhamos vários problemas de culturas digitais, até o acesso. E hoje os sistemas são bem mais fáceis e resolvem mais a situação. Eu queria a tua argumentação quanto a esses conteúdos significativos. Como é que você está vendo ou vê essa parte? Antes de falar disso, eu queria talvez levantar uma outra bola também, aproveitando que você disse da questão das eras. Eu acho que a gente ainda está num período talvez de transição ainda. A gente está aprendendo a pensar com essa quantidade de informação, que eu acho que não vai diminuir. As coisas vão continuar mudando, mas a nossa necessidade ou nossa necessidade por informação, talvez a gente aprenda a lidar com essa quantidade de informação no futuro. E aí, por mais que ela aumente, diminua, ou os problemas vão ser outros, mas talvez não na quantidade e tudo isso. Agora, depois dessa divagação, eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta. O que você define como significativo? Significativo para quem? Digo o seguinte ali, conteúdos significativos que, de repente, para o aluno, você pode dar uma base e deixar a questão, a curiosidade, para ele aprofundar. Esse conteúdo, o que é um significativo para o aluno? O que ele realmente vai levar para a sua vida, uma vez que nós estamos numa transição entre... Nós preparávamos um aluno para um vestibular. O vestibular praticamente não vai mais existir, é questão de pouco tempo. Preparávamos um aluno para uma operação, digamos assim, técnica. Ele não vai mais ser técnico, não vai mais ter tanta preparação para técnicos. Então nós preparamos algum aluno atualmente para ser um cidadão. E esse cidadão ele vai ter que se virar com esse mundo de informações e ele tem que ter rápido acesso a elas. Por exemplo, você coloca numa aula onde você tem acesso à internet algumas curiosidades ou perguntas, problemas. E você deixa ele buscar a solução em situações que já foram resolvidas e trazer para um debate. Eu vejo que a cultura digital vai ser assim. Antes da cultura digital era uma maneira de aprender. Após a cultura digital ou a introdução à cultura digital, vai ser uma situação diferente, onde que o aluno ou a pessoa em si vai ter uma curiosidade e vai saber acessos de informações. Por exemplo, se eu quero aprender a tocar um instrumento musical, eu consigo, através da internet hoje, pelo menos fazer algum som. Eu posso não tornar profissional, mas se eu quiser, eu consigo me aperfeiçoar bastante nisso, em qualquer área. Eu acho que essa que é a vantagem. Agora, o que é significativo para ele aprender? Quais as situações que ele vai ter que elencar dentro de todos os conteúdos para essa base? É nesse princípio. Então, realmente é uma preocupação que o aluno seja um cidadão. E um cidadão tem que decidir, não é? Ele tem que decidir sobre vários assuntos, ciência e tecnologia, não é? E normalmente no livro de biologia o que a gente tem são produtos acabados. Parece que já está tudo solucionado, não é? A ciência parece uma ciência acabada. E a tendência é de nós, professores, enfatizarmos isso. Esses sentidos que são mais dominantes, né, dentro da ciência e da tecnologia. Mas acho que se a gente quer um cidadão consciente, que vai poder decidir, escolher e tomar decisões, até políticas, econômicas, a gente tem que mostrar outras visões de ciências. Porque na sala de aula a gente dá essa visão dominante, mas lá na ciência os cientistas estão se degladiando. Não está nada resolvido, não é? Tem polêmicas, tem controvérsias e não chega aos alunos. E acho que é nosso papel como professor trazer essas controvérsias, trazer essa polêmica, se a gente quer que o aluno seja um cidadão. Senão ele só vai repetir aqueles sentidos que parecem, né, dominantes, estabilizados. Nem sempre estão, não é? Não sei se era isso. Mas a polêmica é essa. É o que a gente acha que ele precisa saber e o que ele quer saber. Como equilibrar isso? O que é significativo? Ele quer só...
andar de skate. Só. Vários professores com quem eu converso, eles falam, cara, eu quero descobrir o que eles gostam para eu poder usar e usar isso como gancho. Só que eles não querem nada. Eu não sei se o professor está fazendo errado. Ele não está procurando, porque é impossível alguém não querer nada, mas, ou pelo menos na minha concepção, não. Eu quero imaginar que não seja isso. Mas o professor não consegue identificar nem algo que interesse ao aluno. Mesmo que soubesse o quanto isso é relevante para ser tratado em aula. Quem decide isso? Quem decide que isso não é legal, que é legal? Tá, apesar... Daí, claro, vai ter muito tempo para fazer o que eles querem. Mas não tem algumas coisas que eles não querem, mas eles precisam? Quem define isso? Isso é uma discussão, é uma polêmica que vai embora. Mas, pelo menos na questão do... e outra coisa, a tecnologia pode ajudar muito pouco a gente, eu acho, na verdade. Porque, como eu estou dizendo, tem tutorial para tudo. Tem vídeo para tudo. E ainda assim os alunos, parece que eles não querem nada. Não sei. Então, eu não sei. Eu acho que a tecnologia, nesse caso, não ajuda muito. Eu acho que aí a revolução ou a inovação tem que ser em outros meios. Que não necessariamente tecnológicos. Acho que a solução aí não vai ser tecnológica. Vai ser de discutir mesmo e saber como lidar com isso. Eu sou professora em Navegante, eu sou professora de filosofia. Meu nome é Ângela. Mas eu participo de um grupo em Itajaí sobre educação digital. É um grupo de estudos. Nós assistimos uma palestra com a Patrícia Peck, que ela tem muita divulgação sobre segurança na internet. Eu acho assim várias coisas. Eu não uso blog. Eu estou achando muito interessante. Vou me arriscar, não é? Não sei como fazer, vou ter que aprender e tal. Porque eu acho que pode servir como uma espécie de mídia alternativa, não é? Para passar as informações, ou que a gente leu em algum livro, que podem ser interessantes, ou até mesmo sobre a segurança na internet, que os nossos alunos, eles têm comportamentos nocivos e até criminosos, às vezes, e não sabem disso. Não sabem que estão cometendo um crime. E pior ainda, não sabem que, por serem menores, quem vai responder ao crime é o dono do celular, ou o dono da internet, enfim, aquela pessoa, a mãe ou o pai, que está com o CPF ali, que vai ser responsabilizado. Eu acho que a discussão, ela se estende, ela é muito importante nos dias de hoje, e eu corro risco assim, até de ser repetitiva, mas eu vou falar uma coisa que eu acho muito importante. A gente precisa incentivar o aluno a mudar o comportamento. Porque eles utilizam muito a internet para coisas, enfim, que não são tão relevantes. E nós precisamos incentivá-los a utilizarem para acessar informações, para não serem tão manipulados tão facilmente, não é? Pela própria mídia, que nos manipula todo dia, enfim. Esse talvez seja o maior desafio, mudar o comportamento. Porque eles acessam. E aí os professores não usam. No meu caso, por exemplo, não uso blog. Não é? É claro que eu utilizo as mídias na sala de aula, mas não dessa forma. E aí fica um espaço, quase que um oceano entre nós. Nós ficamos distantes dos alunos. E aí eles querem skate, e eu preciso incentivar eles a utilizar a internet para buscar informações que podem ser instigantes também. E aí que está, nesse sentido, no sentido do que ela disse, eu acho que que eu imagino que a inovação tecnológica já está acontecendo e ok, eu acho que está tendo muito pouca inovação de conteúdo, inovação de formato, no sentido de como lidar com o aluno, ou de como entender nas coisas mais básicas, de entender para quem você está falando, para quem você está escrevendo, não só aluno, professor, mas eu vejo isso em tudo. Tem uma coisa que eu aprendi também, que eu estou agora prestando muita atenção nisso,
o cientista, às vezes, ou o jornalista de ciência, ou quem vai escrever sobre algo, e talvez isso ocorra para professor também, né, na prática de aula. Ele tem um conceito que ele quer passar, que ele sabe. Ele pega, ele simplifica um pouco aquele conceito. Simplificando um pouco, pelo menos no caso dos cientistas, eu vejo muito isso. Ele simplifica um pouco. Só que ele não consegue simplificar o suficiente para atingir o público geral. E por simplificar, já não é mais interessante para os pares dele. E aí, aquele texto não é lido por ninguém. Mas muito, muito, muito da internet é assim. Não só da internet, da televisão também. Quantos programas eu ponho no canal e falo, mas meu Deus, mas para quem é isso? Programa educativo, meu Deus, para quem é isso? Então, eu acho que falta inovação nesse sentido, não da tecnologia, é o vídeo, está lá, a edição, a imagem, tal, e é isso. Agora, quem que está realmente, por exemplo, chamando a molecada para eles fazerem um roteiro? Quem que está conversando realmente com o professor para fazer material para professor? Quem está conversando com o público em geral para realmente... Então, não tem. E eu vejo muito dinheiro indo para iniciativas de divulgação científica, que é o que eu conheço bem, que vai cair na mão de uma pessoa que não tem experiência naquilo, não sabe, não tem experiência, não conhece ninguém que, teoricamente, é o público-alvo dele. Então, é aí que eu acho que existe esse gap que não é tecnológico. Que é, sei lá, de comunicação, talvez inovação em comunicação, inovação social, inovação em diferentes pontos, não necessariamente na inovação de tecnologia. E a gente vê isso muito na mídia, né? Muitas vezes o assunto ele fica na superficialidade, né? Fica um discurso circular, né, que a gente diz, que você já sabe a resposta, não é? E que todo mundo espera ouvir aquilo. E fica com uma coisa que é imobilizante. O que eu vou fazer com isso? Não fica? Alguma coisa assim. Você tem uma informação que você já sabe e você não vai fazer mais nada com aquilo. Vai só ficar se lastimando. Fica na superfície apenas do problema. Né? Então, eu vi muito disso nos vídeos que os alunos produziram. Mas isso é algo que eles veem na mídia, por exemplo. Né? Então, é papel da escola discutir isso também, para você sair dessa superfície. Discutir mais a fundo, né, as questões importantes. Boa noite. Tem algumas coisinhas para falar sobre o Facebook. Eu costumo utilizar, nunca utilizei blog em sala de aula, mas eu utilizo o Face através dos grupos. Então, cada série tem um grupo no Face e então todas as turmas interagem dentro daquele grupo. Teve um ano que funcionou melhor, esse ano não funcionou tão bem com as turmas que eu tenho esse ano, e a gente está tentando dinamizar. Alguém colocou sobre o uso do multimídia em sala de aula, que os professores não utilizam. Eu utilizo muito, com muita frequência, inclusive, mas eu sinto uma dificuldade enorme, que é no tempo que a gente gasta em levar aquele equipamento todo até a sala de aula, montar, desmontar e devolver para o local onde ele é guardado. Isso a gente perde um tempo enorme, que é valioso para quem dá uma aula de 45 minutos, como é o meu caso com os terceiros anos. Então, tem essa dificuldade. E muitos professores não sabem utilizar. Então, talvez a escola devesse treiná-los, marcar uma formação e ensinar como usa. Né? A experiência dos vídeos em sala de aula, assim, fazer vídeos com os alunos. Eu tive uma turma de terceiro ano que era uma turma problemática, que a gente tinha dificuldade enorme de trabalhar com eles, e eles não produziam. E um dia eu fiz uma proposta, eu estava dando aula de geografia aquele ano, substituindo uma professora. A gente vai dividir a turma em grupos. Um grupo vai montar um país capitalista, o outro vai montar um país socialista, e vocês vão elaborar uma forma, vão elaborar esse país, vão criar esse país e vão fazer um vídeo apresentando o país. E saíram vídeos lindíssimos, incríveis, assim, que eu fiquei
de cara com eles, porque era uma turma que não produzia, e de repente produziu coisas maravilhosas. Trabalhar muito com slides, os alunos trabalham muito com apresentação de trabalho com slides, e saem coisas bem interessantes, feitas por eles, que não são cópia, eles produzem material. E esse ano eu fiz a experiência de trabalhar com fotos. Eles tinham que fazer uma fotografia de algum problema social da cidade, um olhar deles sobre a cidade de Blumenau, que eu trabalho a disciplina de sociologia, né? E saíram coisas muito interessantes. Depois eles trouxeram essas fotos para a sala de aula e tiveram que escrever uma reportagem de jornal sobre aquela imagem. Saíram coisas incríveis. E uma coisa que colocasse do professor divulgador, o professor escrever, falta tempo. Muitas vezes não é nem eu não querer, eu não ter vontade, muitas vezes eu vejo alguma coisa, eu tenho que escrever sobre isso, mas eu não tenho tempo, e aquilo até angustia, porque eu sei que eu tenho que escrever, eu quero escrever, mas me falta o tempo. E uma coisa que eu experimentei com os alunos e me trouxe resultado no aprendizado, nas notas, inclusive, foi permitir que eles filmem as aulas para assistir em casa. Então, assim, era prova de exame final. Professor, eu posso gravar? Grava. Grava. Eu só não quero que divulgue, mas pode gravar. Não, só para eu estudar. Gravaram a aula, as notas foram bem melhores do que o esperado. Assim. Então, acho que tem algumas coisas que, às vezes, a gente tem um medo exagerado de permitir que eles nos filmem, por exemplo. Ah, mas o que ele vai fazer com isso? Depende da maneira que você vai trabalhar isso com ele. Né? Então, tem coisas que são positivas e que a gente acaba não utilizando. Eu acho válido, né, o professor ser filmado. O aluno aprende muito, e tem muito no YouTube, muito que os alunos acessam, aulas e vídeos muito interessantes que podem ajudar. Os alunos da graduação também utilizam, né? Tem dúvidas, vai lá no YouTube e tem sempre possibilidades, né? Então, tem que estar aberto mesmo, né, para novas vivências. Hein? Bom, eu queria agradecer o convite, principalmente por não ser professor e ser convidado. Eu fiquei bem feliz, bem contente. E acho que a única consideração final... Primeiro, reforçar o convite para vocês acessarem o material que a gente tem lá no Science Blog. A gente escreve para público em geral, a gente não está focando... A gente dá liberdade total para os blogueiros de lá, então cada um escreve para um público, cada um tem um foco, mas, em geral, o foco é o público de não cientistas, quem assiste o Jornal Nacional, digamos assim. Ou seja, é mais ou menos isso. Então, entrem lá, deem uma olhada, a qualidade dos textos é altíssima. E, como consideração final, eu acho que é isso. Apesar de eu trabalhar com tecnologia, estar aqui nessa abertura desse curso, a grande solução, para mim, não vai ser tecnológica. Não vai ser. Qual vai ser, eu não sei. Mas a gente precisa inovar? Precisa. Onde? Não sei. Mas não vai ser tecnológica. Não vai ser. Ela pode ajudar, mas eu acho que não vai ser. O que eu gostaria de até discutir depois com alguns de vocês, eu vou estar por aí até amanhã também, é isso. Me para e vamos conversar. Tá bom? Obrigado, gente.